Paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 2, versículo 13. Aleluia. Amém. Eu não sei se tem a mesma versão daqui, mas a minha tá assim, ó. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém? Amém. Então, jovens, eu vou me incluir nisso também, que eu sou jovem. Nós já vencemos o maligno. Amém? Porque o Senhor, Ele já falou isso através da palavra dele. Ali está dizendo que Ele nos escreve, porque nós já vencemos. Então, que nessa noite a gente venha tomar posse dessa palavra. E que você seja um jovem fervoroso, cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus. E saiba que o Senhor, Ele é contigo. Amém? Essa é uma idade assim que eu me lembro da minha juventude. E graças a Deus eu louvo ao Senhor, porque eu estava exatamente aqui na presença do Senhor, frequentando também os cultos. E eu sou muito feliz em poder dizer que eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. E não quero que isso aconteça até o dia que o Senhor me levar. Amém? Então que vocês também permaneçam firmes na presença de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dobrar a nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, Tu és bom, Senhor, e nós queremos bendizer, exaltar e glorificar o Teu nome, Jesus. Queremos agradar o Teu coração nessa noite, Pai, através da adoração, através do louvor. Que o Senhor venha agir, Senhor, dentro de nós, nos nossos corações, nas nossas mentes. Que possamos entregar o nosso melhor a Ti. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um que está aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha manifestar a Tua glória. Que o Senhor venha derramar alegria. Que o Senhor venha derramar unção de renovo sobre as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, e segure, Pai, continue segurando nas nossas mãos, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Somos dependentes de Ti, Jesus, da Tua graça, da Tua misericórdia. Te bendizemos, Pai. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Celebrar a Cristo.
celebrar. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive no meu coração para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Glória a Deus. Ele ressuscitou e vive em nós. Aleluia, Jesus. Vamos declarar agora que por todo lado nós somos abençoados. Amém? Aleluia, Jesus. A bênção do Senhor, ela vai te alcançar aonde você estiver. Aleluia. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Pois sobre minha alma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre minha alma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Pois sobre minha alma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre minha alma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Por todo lado,
declarar que nós somos mais que vencedores, amém? Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Mais uma vez. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah, yeah. Por tudo que eu faço, sou abençoado, yeah, yeah. Aleluia, Deus. Por todo lado nós somos abençoados, aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor, as promessas do Senhor, ela nos acompanha, amém? E isso é independente do espaço geográfico. Se o Senhor ele fez uma promessa na tua vida, isso não quer dizer que ela está determinada a acontecer somente aonde você recebeu a promessa, mas a promessa do Senhor, ela te acompanha. Não importa onde você for, o Senhor ele vai cumprir na tua vida, amém? Aleluia, Jesus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. O Senhor é muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois quando és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois quando és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluia, Deus. Toda adoração, todo louvor seja dado a Ti, Jesus. Aleluia, Pai. Vamos cantar o último louvor nessa noite, amém? Aleluia, Deus. alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor de saber que já conhece Jesus. Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor de saber quem já conhece Jesus. Posso pisar? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. O Senhor é a força da minha salvação, com Ele eu não temo a condenação, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor de saber quem já conhece a Jesus. Mais uma vez, posso pisar? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. O Senhor é a força da minha salvação, com Ele eu não temo a condenação, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor de saber que já conhece, é o amor de saber que já conhece a Jesus. Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, amém? Boa noite, paz seja convosco, amém? Glória a Deus, aleluia, como é bom estar na casa do Senhor. Mais um dia, você já agradeceu hoje porque você
levantou, você abriu seus olhos, você levantou, você acordou perfeito, como o Senhor te fez. Isso é maravilhoso, porque o Senhor nos fez perfeitos de maneira extraordinária. Ele nos criou, Ele nos fez. E glória a Deus, antes de começar, vamos orar ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque mais um dia o sol raiou e o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Muito obrigada, porque o Senhor não nos deixou, não se esqueceu de nós, mas o Senhor cuida de nós todos os dias, a cada momento. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos que o Senhor continue presente neste lugar. Espírito Santo, que o Senhor ministre nos nossos corações. Ministra, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Que não seja aquilo que nós queremos falar ou aquilo que nós queremos ouvir, mas que seja, Espírito Santo, o seu ministrar, a tua vontade, a tua palavra, a tua revelação, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Gente, hoje o Talks é sobre aparências. Nem tudo é o que parece. Mano, quando a gente vê esse tema, o que a gente pensa de primeira? Alguém quer dar uma sugestão? Falsidade. A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo. A aparência é o quê? Falsidade. Vamos ver. Pode passar. Gente, o que é aparência? Segundo a definição do Google, a primeira definição que aparece é que aparência é a configuração exterior de alguém ou de algo. Aquilo que se mostra imediatamente. Aí tinha até esse exemplo lá. Tinha uma aparência cansada. Vazou a descrição de todo estudante. Aí, beleza. Então, é a configuração exterior. Então, tudo que a gente vê com os nossos olhos exteriormente é a aparência. Então, se refere à forma como algo ou alguém se mostra visualmente ou exteriormente, ao primeiro olhar, ou seja, tudo aos olhos. Eu achei engraçado que quando eu fui fazer essa pesquisa, apareceu lá no resultado dos vídeos, o poder da aparência, 7 dicas infalíveis para ficar mais bonito. Fica a dica aí, quem quiser. E aí... Então, o que a gente pode, quando a gente vê a aparência de alguém, quando a gente vê alguém, o que a gente pode perceber pela aparência dela? A gente vê a roupa, a gente vê o penteado, se a pessoa tomou banho, lavou o cabelo, às vezes dá pra perceber, ou não, vai saber. Dá pra ver os acessórios que ela usa, então tudo o que é aparente, a fisionomia, o corpo, a roupa que a pessoa usa, a gente vê tudo pela aparência. E aí, beleza, só que essa aparência, ela pode influenciar a percepção das outras pessoas. Porque tem lugares que a gente tem meio que uma regra social para se vestir. Então, você não vai num tribunal de justiça de chinelo e bermuda, sei lá. E sei lá, no churrasco de família no domingo à tarde, você também não precisa ir com vestido longo, de seda, sei lá. Então, tem muitos lugares que... tem alguma forma da gente se vestir, da gente se portar. E isso acaba influenciando a percepção das pessoas sobre nós. Então, a gente acaba fazendo também, muitas vezes, julgamentos e recebendo julgamentos por causa da nossa aparência. A gente pode exercer poder sobre as outras pessoas por causa disso. Mas vamos lá, vamos passar. Afinal, a aparência é importante? Vocês acham que a aparência ela é importante? Não lê o slide, fala primeiro se é importante. Ó, a Camila é ceticista, ela foi a primeira a falar aqui, com certeza. Se ela falasse que não, aí ia ser meio estranho também, né? Mas, vamos ver. Ó, em Coríntios 6, no versículo 19 e 20, fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Esse versículo, no contexto que ele tá falando sobre imoralidade sexual. Mas ele também mostra pra gente a importância do nosso corpo. Eita, eu tô batendo bem no microfone. Ele mostra pra gente a importância do nosso corpo, porque fala, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Então, o que isso traz pra gente? Responsabilidade, porque antes a presença de Deus, o Espírito de Deus, ele estava onde? No tabernáculo, no Santo dos Santos, estava em um lugar físico, que só algumas pessoas podiam entrar. E agora, depois que Jesus
liberou acesso pra gente, agora a presença de Deus está dentro de nós, o Espírito de Deus está dentro de nós, então nós somos o templo do Espírito Santo. Então isso traz responsabilidade para as nossas vidas, para a gente cuidar do nosso corpo, por dentro, por fora, da nossa mente, e isso cuidar do nosso corpo acaba influenciando na nossa aparência física. A gente até teve o Talks desses tempos atrás sobre como e por que cuidar do corpo. Se você não viu, não participou, tá lá no nosso canal do YouTube. Aí você pode ver, porque é muito legal também. Então, afinal, é importante cuidar da aparência? Sim, é muito importante, porque nós somos filhos de Deus. O Senhor nos deu esse corpo para nós cuidarmos. Então, é uma responsabilidade que nós temos. Só que a gente tem que observar o quê? A motivação. Porque às vezes a gente cuida muito, exageradamente. Ou até não, ou a gente cuida pouco, não cuida nada. E aí a gente tem que ver a motivação. Qual é a motivação? O que nos move a cuidar tanto ou cuidar menos? Eu percebi que nos últimos tempos está tendo um alinhamento das palavras. Então, o que está falando em uma palavra também fala na outra, que também fala na outra, de formas diferentes, mas é a mesma palavra. Então, eu creio que Deus quer tratar isso na gente. Qual é a motivação? Falou sobre motivação, falou sobre... Esqueci o que é exatamente, mas eu lembro que alguém falou sobre motivação também. Falou na semana passada sobre dinheiro, a motivação, como a gente lida com o dinheiro. Então, Deus quer tratar isso com a gente. Então, vamos prestar atenção. Entender o que Deus quer falar particularmente com cada um. Porque às vezes a gente fala, beleza, aparências, falsidade. A primeira definição que a gente recebeu de aparências é falsidade. E aí às vezes a gente chega para ouvir, para receber, e aí a gente fala, pronto, agora eu vou me tornar um perito para observar cada um. Eu vou saber quem vive de aparências agora e quem não vive. E aí a gente se esquece que a gente está para receber aqui a palavra também e acaba não olhando para nós mesmos, o que a gente vive de aparência, independente, o que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração, a gente tem que estar disposto a ouvir, mesmo que seja muito difícil e muito chato, porque a gente não gosta muito, né? De quando é com a gente gosta de identificar nos outros, mas quando é com a gente não gosta nada. E aí que a gente esteja disposto a ver isso em todos os detalhes, porque às vezes viver de aparências, as aparências não são só... Nossa, uma vida inteira de falsidade, uma vida inteira de aparências. Pode ser nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, pode ser uma coisa só. Eu já tinha pensado nesse tema, e aí na hora que eu pensei, veio uma coisa na minha cabeça. Uma situação. E é muito pequeno mesmo. Coisa do dia a dia, muito pequeno. E eu falei, não é nada, isso aí não é nada. Não, claro que não. Eu vou falar sobre aparências, mas isso não é nada. E aí eu fui conversando com a minha avó, e aí eu falei, olha, essa situação, isso e isso. Ela falou, para de graça, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? E aí eu falei, é uma coisa muito pequena, mas eu estava vivendo de aparências numa coisa muito pequena, que parece insignificante. Pense em alguma coisa que pode parecer insignificante. Na hora que eu pensei nesse tema, já veio esse alerta na minha cabeça. O Espírito Santo já falou, é isso. Tem que tratar, tem que mudar isso. Então, se vier alguma coisa na sua cabeça, mesmo que seja pequeno, você fala, não é isso não. Gente, presta atenção, porque às vezes pode ser sim. Então, pode passar para o próximo. Olha, juiz ou réu. Por que eu coloquei esse título aí? Porque é exatamente o que eu estava falando. Às vezes, a gente acaba ocupando um desses lugares, ou os dois ao mesmo tempo. A gente se coloca como julgador de todo mundo. Então, e ainda estou falando sobre a aparência física, o externo, o exterior. Então, eu não gosto muito do cabelo da Isabela, então eu acho que ela não é tão legal assim. Ou, sei lá, a maneira que as pessoas ficam julgando as outras por causa da aparência. E, isso é errado, não faz sentido nenhum. Porque nós somos criação de Deus. A palavra do Senhor fala em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando o Senhor criou tudo, Ele também criou o homem. Deus criou o homem, assim o formou. Não lembro como está escrito exatamente, mas nós somos criação de Deus. Você tira sarro da criação de Deus, é legal? Não. Então nós não devemos ocupar esse lugar de juiz, mas às vezes acabam nos colocando no lugar de réu. Então as pessoas, muitas das vezes, vão nos julgar e apontar o dedo por causa da nossa aparência, da maneira como a gente se veste, da maneira como a gente fala, da maneira como a gente age, da maneira como a gente é. As pessoas são cruéis e não tem o que fazer.
A gente não pode, a gente não tem interferência sobre a atitude das pessoas, mas a gente pode confiar no Senhor e buscar o Senhor para que isso não atinja a gente. Amém? Olha o que está escrito em 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. Não, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse versículo era quando já estava de saco cheio de Saul, e aí estava na hora de escolher um outro rei. E aí Deus falou para Samuel: até quando você vai ficar se lamentando de Saul? Vai lá, que eu vou te mostrar quem vai ser o próximo. E aí ele foi. Aí ele chegou lá, na casa de Jessé? Acho que é Jessé. É? Então, aí ele chegou lá, e aí ele viu logo o primeiro filho. Nossa, o primeiro filho era formoso, ele era alto, ele era forte. E ele falou: esse tem o porte de rei. Esse daí é o rei. Ele pode ter pensado, né? Mas o Senhor logo viu isso e falou: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. Nossa, aí você pensa: meu Deus, Deus rejeitou ele. Mas no sentido que esse não era o escolhido de Deus, não era esse que Deus queria. Aí ele fala: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então o que importa é que o Senhor veja o coração, porque mesmo que a gente seja bonito demais, bom demais para se encaixar em algum lugar, Deus vai olhar o quê? O que Deus olhou para escolher o rei de Israel, o novo rei de Israel? O coração, e não a aparência, e não o porte. E é engraçado porque até na palavra fala que Davi era formoso. Mas o Senhor escolheu ele por causa disso? Não, porque até onde que Davi estava? Ele estava em pasto, ele era pastor, os irmãos dele eram tudo forte, tudo porte de rei. E ele parecia quem? Parecia ninguém. Mas o Senhor escolheu ele, porque à vista dos homens pode ser que a gente não sirva para nada. Mas o que importa é o que o Senhor pensa de nós, o que o Senhor vê em nós. Amém? Então vamos lá. A gente estava falando sobre motivação. E a motivação, ela está ligada com a intenção, que está ligada com o valor que a gente dá para isso. Então pensa. Pensa em alguma situação, sei lá, alguma coisa que você faz. A gente vai fazer um processo. Eu vou começar comigo. Então, o que eu faço? Eu uso maquiagem. Aí, por que eu faço? Qual é a minha motivação? É um exemplo. Ou pode ser que não. Por que eu faço? Qual é a minha motivação? Eu quero ser aceita pelas pessoas. Como que eu faço? Intencionalmente, eu me encaixo no padrão, porque assim eu vou ser aceita. E aí, quanto de valor eu atribuo a isso? Tudo. Para mim vale tudo. É tudo ou nada. Eu preciso. Então a gente tem que parar para pensar e analisar detalhe por detalhe o que nos move a fazer isso. Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa intenção? E o quanto de valor a gente atribui a isso. Porque você viu, para o próprio Deus, a aparência não era algo relevante para escolher o rei de Israel. Mas a gente viu que a aparência é importante, mas a gente tem que ver o quanto de valor que a gente atribui a isso. O que a gente tem que analisar é a motivação, o valor, o quanto a gente dá de importância para isso. Quais são as raízes que tem no nosso problema, naquilo que a gente tem de problema, sei lá, quais são as raízes. Não adianta só olhar a árvore bonita e o que está por baixo, a raiz. Então a gente tem que analisar a raiz. A raiz, a motivação. Deus quer tratar isso com a gente. Qual é a motivação que a gente está fazendo as coisas? Pode passar. Gente, agora vivendo de aparências. Eu estava falando mais ou menos só sobre a aparência física, o externo. É importante cuidar do corpo, da nossa aparência. Mas tem que tomar cuidado por quanto de valor que a gente atribui a isso no nosso coração. Mas agora, a aparência ela também pode ser um estilo de vida. Então, agora a saia vai ficar mais justa para o nosso lado. Pode passar. E esse negócio de viver de aparência tem muita relação com o público e o privado. Então, a gente já entendeu que a aparência é tudo visível aos olhos, tudo aquilo que a gente mostra. E aí, o que é viver de aparências?
significa construir e manter uma fachada que não reflete a realidade da sua vida. Ou seja, fingir ser alguém que não é para agradar os outros ou alcançar um determinado status. É uma vida baseada em ilusões, onde a essência da pessoa é mascarada por uma imagem artificial. Então, viver de aparências é quando a gente vive, a gente pratica, a gente quer mostrar para as outras pessoas uma coisa que não é verdade. Olha, fala que é construir e manter uma fachada. Então a gente constrói, é por nossa vontade, com as nossas mãos que a gente constrói. E a gente mantém essa fachada que não reflete a realidade. É mascarar a realidade atual ou projetar na própria vida uma realidade que gostaria de ter. Porque tem como viver de aparências, não só mascarando a realidade atual que você vive, mas também projetando, mostrando para as outras pessoas uma coisa que você não vive. Então, que isso está muito ligado à ostentação. Gente que tem problema com dinheiro e aí acaba comprando mais do que pode, gasta mais do que pode para mostrar para as outras pessoas e vive uma vida de aparências que não dá conta, que não é verdade, que não é realidade. Então, isso acaba sendo o quê? Viver de aparências. É nunca sair do lugar, porque eu preciso manter. Então, eu nunca vou sair desse lugar. Então, ignora todo o trabalho duro para conquistar, para conseguir, para mudar. Mas acaba querendo adiantar os frutos agora, sem ter plantado. Não quer esperar o processo do plantio e de regar a semente mesmo, até aí. Aí o que mais? A coisa do público e do privado. Isso tem muito a ver com redes sociais. Eu coloquei a foto dessa mulher aqui, que tá vendo a cara dela toda, mas o que ela postou na postagem dela? Só o olho e a sobrancelha. Não sei porquê, mas eu achei essa imagem legal. Então, por quê? Nas redes sociais a gente seleciona o que a gente quer mostrar. Então a gente não mostra tudo. Eu mostro o que eu quero. Até aqui. E a gente gosta de mostrar coisas ruins da nossa vida? Nunca. Não, a gente não gosta não. Se falar que gosta é mentira. A gente não gosta, a gente quer postar quando a gente está feliz, quando a gente está viajando, quando a gente está, sei lá, na melhor fase da nossa vida. Mas quando a gente está muito ruim, chorando, triste, acabado, ninguém posta. Aí some do Instagram, aí acabou. Mas é verdade. Então, nas redes sociais, a gente acaba selecionando o que a gente posta. Aí eu coloquei aí, escola, status, popularidade e reputação. Porque isso tem muito a ver também, é muito difícil com quem está na escola ou quem já passou por essa fase. Porque na escola você tem o grupo do lado dos seus amigos. E aí, a maioria dos amigos não é cristão, não segue uma vida pautada em Jesus. E aí é muito difícil, porque você fica lá e aí você quer se sentir aceito, você quer se sentir parte do grupo, você quer fazer parte daquilo também, porque aquilo parece ser mais atraente, parece ser mais legal, parece ser mais divertido. E aí você continua lá. Aí o que acontece? Você pode viver de aparências nesse modelo de duas formas. Aí você vive de aparências para eles. Você não fala que você é da igreja, então você tenta se encaixar no padrão deles. E aí a outra forma é você na igreja, porque você vive de aparência, sendo que você também faz tudo errado lá com eles. Então tá uma bagunça de todos os jeitos. E essa parte é muito difícil. Eu reconheço que quando a gente está na escola, é muito difícil. Você falar, não é fácil ser um cristão dentro da escola. Não é, porque a maioria dos seus amigos não são. E você tá ali, é muito difícil. Tem que pedir muita ajuda para Deus e ver o que a gente quer também da nossa vida. Então, viver de aparências é querer mostrar algo que não é exatamente assim. Pode passar. Gente, é muito complicado. Aí, eu peguei essas imagens. Olha, essa menininha que ela tá triste. Vocês sabem por que ela tá triste? Nem eu. Aí, essa aqui tá tirando uma selfie. Ela tá tirando uma selfie toda feliz. Ela posta uma foto. Aí depois ela começa a chorar horrores porque a vida dela tá terrível. Só que ela postou a foto feliz. Você sabia que ela tava triste?
Não, porque ela só quis mostrar que ela estava feliz. Essa família aí no piquenique super feliz, eles tiraram essa foto. Aí eles tiraram a foto, postaram também, tá lá. Nossa, que padrão de família maravilhoso, eu quero uma família assim. E aí quando você vê, está em ruínas a família, você não sabe como está por trás. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. Aí essa outra foto tá cheia de dinheiro, joia, bebida. Mas você sabe como que a pessoa chegou até ali? Qual é a intenção? Por que ela está fazendo isso? Não, às vezes ela só quer mostrar, ostentar. Olha como a vida é legal, cheia de dinheiro, cheia de alegria. E às vezes a pessoa nem sente isso tudo. Nem sente nada, na verdade, né? Então a gente acaba vendo as coisas, mas a gente nunca sabe o por trás da outra pessoa. A gente nunca sabe a motivação, a raiz, o que levou ela a fazer aquilo e como a pessoa realmente está. Então por isso que a gente não pode sair acreditando em tudo. Pode passar. Aquilo que nós mostramos tem que condizer com aquilo que somos e vivemos. E acima de tudo, com a palavra de Deus. Certo? A gente estava falando de redes sociais e que a gente tem que mostrar aquilo que a gente é e o que a gente tem de verdade. Então quer dizer que agora eu vou ser um livro aberto para todo mundo ler, para todo mundo ver qual é a realidade? Não, gente, a gente tem que se preservar. Porque nem todo mundo vai ver a sua dificuldade e falar, vou te ajudar. Nossa, você consegue, calma. Ou se não vai te ajudar de verdade. Então a gente tem que colocar um certo limite, uma certa barreira. Não dá para mostrar tudo. Também. Então, se a gente está ferido, se a gente está passando por dificuldade, não abrir isso para as outras pessoas não é viver de aparência, é você se preservar mesmo. Porque, pensa, se uma ferida está aberta e a outra pessoa não está com a intenção de te ajudar a curar, ela vai fazer o quê? Ou ela vai botar a mão só para piorar tudo, ou ela não vai fazer nada. Só que você sabe, a gente não sabe o que a pessoa vai fazer, então é melhor manter distância na parte da ferida e acabar mostrando só as nossas cicatrizes, que serve de testemunho também para as outras pessoas. Então não precisa ser um livro aberto e também nem um livro fechado a 7 chaves. A gente tem que ter discernimento para saber o que a gente vai mostrar ou não. E a intenção do que a gente quer mostrar e do que a gente não quer mostrar. Então, exatamente, qual é a intenção? Eu estou me enganando? Pensa, você está se enganando? Porque às vezes a gente acredita mesmo naquilo que a gente está vivendo, que não é verdade, mas aquilo que a gente mostra. Então eu estou me enganando? Eu estou mostrando mesmo que é? Não sei. Aí você para pensar nisso. Quem são as pessoas que me admiram? As que estão perto de mim ou as que estão longe? Meu, isso foi... Porque pensa, se só as pessoas que estão longe de você te admiram, é um problema, porque se as pessoas que estão perto de você não te admiram, é porque a sua aparência está muito mais forte do que quem você realmente é, porque você mostra uma aparência tão boa que quem está de longe fala, nossa, que pessoa legal, mas quem está de perto que vê a realidade, não, que terrível. Então a gente tem que perceber isso, começa a perceber quem são as pessoas que te admiram, que estão perto de você ou que só estão longe, não te conhecem, não falam com você, sei lá. Aí é o que está escrito em Provérbios 16, do 1 ao 8. Vocês podem ler a parte rosa e eu leio a parte azul? O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Gente, o que mais marcou todos esses versículos para mim foi o 8. É melhor ter pouco com retidão do que o muito com justiça. Porque se a gente for parar para pensar, é melhor a gente ter pouco, as pessoas verem pouco com retidão,
do que a gente ter muito, mostrar muito com injustiça, com aparência, com aquilo que não é verdade. Então é melhor a gente admitir e falar: eu sei pouco, eu posso pouco, eu tenho pouco, mesmo se for pouco, se for muito, enfim. Admitir o que a gente tem, o que é verdade pra gente, com retidão, mostrar a verdade, do que o muito, do que o exagerado, do que sei lá o que, com injustiça, com mentira. E porque, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Então pode parecer puro, pode parecer verdadeiro, pode parecer agradável, pode parecer legal, mas o Senhor, ele não vê a aparência, ele vê o coração e ele avalia o espírito. Então o Senhor sabe a verdade. Então, se a gente quer mostrar alguma coisa que não é verdade, a gente está enganando quem? A gente. E talvez a gente consiga enganar as outras pessoas, mas o Senhor não. Ele está vendo tudo. Tudo mesmo. Pode passar. Nossa, e o Senhor está vendo tudo. E aí dentro das aparências pode ter a falsa religiosidade. Porque a pessoa quer mostrar tanto que ela é boa, que ela é o suficiente. Porque às vezes nasceu na igreja. Eu vou contar o meu caso. Eu nasci na igreja. Então para mim era como se fosse assim: Jesus nem morreu tanto por mim, nem foi tanto sangue assim, porque eu nasci na igreja, eu estou na igreja desde que eu nasci. Então não há pecado em mim. E isso é o quê? É uma falsa religiosidade, porque aí você tem que sustentar uma imagem que ela não é verdadeira, porque todo mundo peca sim, Jesus morreu por todo mundo sim, o sangue foi para todo mundo sim, porque todo mundo é igual e ruim sim. E aí dentro da falsa religiosidade a gente vai ver 2 pontos, os lobos e as ovelhas. Olha os lobos. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Por que Jesus falou isso? Porque tem falsos profetas no meio do povo de Deus. Então ele falou: como que vocês que são maus podem falar coisas boas? Porque ele fala: pelo fruto vocês reconhecerão. E a aparência é o quê? A gente viu que ela pode ser construída e mostrada para as outras pessoas. Então, uma pessoa que é má, os lobos que são aparentes, eles estão em peles de ovelhas. Então, ele tem a aparência de ovelha, mas a essência é má, quer causar destruição. São pessoas que aparentam ser boas e bem intencionadas, mas que na verdade são traiçoeiras, perversas e com intenção de prejudicar. Só que como eles estão em peles de ovelha, parecem ser pessoas boas e bem intencionadas. Então a pessoa pode até falar uma coisa boa, pode até fazer uma ação boa, pode até, sei lá, agir de uma forma boa, de uma forma, parece coerente. Para sustentar essa imagem que ela construiu e ela tem que manter, porque ninguém pode descobrir o que ela é de verdade. Então, a pessoa se mantém assim. Mas, na verdade, o fundo é que ela quer causar morte e destruição para todo mundo. Então, isso acaba confundindo a nossa cabeça, porque a pessoa não consegue ser boa o tempo todo, e nem ruim o tempo todo, já que ela tem que manter uma imagem. Então, aí a gente fica pensando: nossa, mas não, é dentro da igreja. Essa pessoa fala coisas boas às vezes, faz coisas boas às vezes, ela às vezes é legal. Então, a gente acaba ignorando a parte ruim e fala: não, é uma pessoa que está dentro da igreja, ela é boa, ponto final. Será? Não. O Senhor Jesus, ele já nos falou: tenham cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas. Então vai ter uma aparência boa, vai ter uma fala boa, mas nem sempre vai ser aquilo.
Então, o que a gente deve fazer? A gente tem que pedir revelação e discernimento para o Espírito Santo o tempo todo, porque só Ele pode nos revelar, abrir os nossos olhos e revelar tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que é a verdade. O Espírito Santo, ele vai revelar a verdade para a gente, então a gente tem que pedir. A gente tem que observar o que a pessoa fala, o que ela prega e o que ela realmente vive. E a gente tem que ver se essa realidade ela é geral. Então, ela fala que ela é boa e ela é boa geral, ou se ela é boa seletivamente. Porque para mostrar, ela pode ser boa com quem ela quer. Então, por isso que as pessoas acabam se confundindo. Não, ela é boa sim. Mas se ela é seletiva, ela seleciona com quem ela é boa, fica fácil demais, né? Aí não é verdade. E aí, a gente tem que pensar o quê? Na hipocrisia. Eu ouvi uma vez uma coisa sobre hipocrisia que eu achei muito legal. Que a hipocrisia é não perseguir aquilo que prega. Porque todo mundo é mau, todo mundo é pecador, não todo mundo, mas a gente pelo menos está tentando seguir o caminho de Jesus para melhorar. E mesmo que a gente erre no meio do caminho, mais de algumas vezes, a gente está tentando melhorar. Só que aí a gente tem que parar para pensar e perceber se a pessoa está perseguindo aquilo que ela está pregando. Porque é fácil falar, olha, ame seu próximo, viu, Camila? E não gosta de ninguém, odeia, chuta todo mundo. A pessoa não está perseguindo. Outra coisa é falar, ame o seu próximo. Senhor, eu não gosto da Isabela, mas me ajuda a gostar da Isabela em nome de Jesus. Tem que perseguir o que tá falando, o que está pregando. Não adianta. Não é falar que a gente faz tudo aquilo que a gente fala. A gente tem que perseguir aquilo que a gente está falando. E se essa pessoa não persegue, é visivelmente que ela não persegue, esquece, é um lobo, é um falso profeta no meio das ovelhas do Senhor. Só que também pode acontecer o quê? As ovelhas. E essas ovelhas disfarçadas, essas ovelhas mascaradas, as ovelhas que estão vivendo de aparência. Isso também acontece. Talvez ela não seja um falso profeta, ela não seja um lobo, ela não queira destruir com a igreja e com a casa do Senhor, mas ela tá vivendo de aparências, ela não está vivendo com sinceridade. Olha o que fala em Mateus 15. Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Gente, isso é muito triste. Jesus estava falando sobre os fariseus. Mas mesmo que seja a ovelha do Senhor, a gente pode acabar praticando, ensinando e seguindo esses preceitos. Porque os fariseus, eles chegaram em Jesus e falaram, os seus discípulos não seguem as regras. Eles ficam comendo com a mão suja, essas coisas. E aí, Jesus falou para eles, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ou seja, religiosidade demais, regra que não está baseada na palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, não é viver segundo a palavra de Deus. Então a gente pode acabar se perdendo nesse perfil de santo demais. Eu não estou falando que nós não devemos buscar isso, que nós não devemos ser isso. Nós devemos buscar fazer o melhor e ser o melhor da maneira que o Senhor deseja para nós. Mas se isso ultrapassa, se isso anula a palavra de Deus por causa de uma regra, por causa de um mandamento que o próprio homem criou, isso não está certo. A gente vive, às vezes, por trás disso, porque a gente quer manter tanto uma imagem de estou na igreja, de que sou abençoado, de que sou santo, de que sou filho de Deus, que às vezes a verdade nem é essa, porque a gente criou uma regra na nossa cabeça. Olha, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Aí o que mais pesou? Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É muito triste, porque é uma aparência você honrar com os lábios, falar palavras bonitas, falar palavras boas, falar Senhor,
eu te adoro, eu te louvo, mas o coração está longe, o coração está vazio. Isso é muito terrível. E pode ser que muitas pessoas dentro da igreja estejam vivendo isso ou já viveram. Eu já vivi, porque, igual eu falei, Jesus não pagou um alto preço por mim, foi pelos pecadores. E aí, honra o Senhor, louva o Senhor, está na casa do Senhor, mas o coração está longe, o coração está vazio, não tem uma motivação, não tem uma razão, não tem motivo nenhum, porque não achou um motivo. Quem é o motivo para nós estarmos aqui? Jesus. Só Jesus é o motivo. E se eu não encontrei um motivo, e eu vivo como se eu tivesse encontrado, é uma mentira, é uma aparência. Então, pode passar. E agora, o que os dois têm em comum? O lobo e a ovelha. Não passa. Alguém quer chutar? Hã? Ai, 4 patas. Tá bom, se for comparar com a gente também tem 2 pernas, tanto os lobos quanto as ovelhas. Mas não é isso, vai, pode passar. É a imagem de perfeição. Gente, um lobo, ele tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito, porque ninguém pode descobrir a real intenção que há no coração dele. E uma ovelha que vive assim, vivendo uma mentira mesmo, dentro da casa de Deus, ela também quer ser perfeita. E olha, de onde vem isso? Vem da necessidade de ser aceito. Então eu preciso ser aceito, eu preciso ser encaixado nesse grupo, eu preciso, porque, sei lá, eu tô aqui desde sempre, eu preciso ser aceito pelas pessoas. O segundo, medo da rejeição. Então tem muito medo de ser rejeitado. Então, se eu for quem eu sou de verdade, se eu mostrar do que eu gosto, do que eu não gosto, as pessoas não vão gostar de mim. Então, eu preciso ser muito aceito. Eu preciso ser aceito, eu não posso ser rejeitado. E isso vem muito de uma criança ferida. Porque a maioria, nós somos uma construção, certo? Nós nascemos, saímos da barriga da nossa mãe, a gente era bebê, criança, adolescente, depende de qual fase você está, adulto, terceira idade. E muitos dos nossos problemas vêm muito da nossa infância. Então, às vezes, pode ter o porte de um adulto, o corpo de um adulto, a mente do adulto, mas por dentro tem uma criança gritando de tão ferida que tá. E aí, essa criança, ela precisa ser aceita, ela não pode ser rejeitada. E ela não pode errar, ela não pode falhar, porque se ela cometer um erro, uma falha, se ela mostrar que ela é humana, e que mesmo estando dentro da igreja, ela peca, ela erra, não, acabou para ela. E aí, às vezes a gente segue isso, a gente precisa ser aceito, então eu preciso me encaixar, fazer tudo para que eu seja aceito, porque eu tenho medo da rejeição. E aí eu ignoro minha criança ferida, sei lá, mas você faz tudo para se sentir aceito. E às vezes, cumprindo todos esses processos, você está lá no centro, brilhando, recebendo aplausos, maravilhosa, maravilhoso. E aí quando isso não dá certo, porque de verdade, o que é melhor? Você gostar de alguém ou odiar alguém por quem ela é ou por quem ela mostra ser? Por quem ela é, mano. Então, quando isso não dá certo, quando mesmo assim você não encontra a satisfação, aquilo que você buscava de verdade, você pensa, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Qual o processo que eu falhei? Porque eu planejei tudo, eu sabia tudo que eu tinha que fazer. Eu tinha uma aparência, uma estrutura muito boa, só que mesmo assim não recebi a recompensa que eu queria. O que eu fiz de errado? Aí você fica se culpando porque deu tudo errado e não era como você imaginava. E aí o que acaba acontecendo? Você fica assim, igual essas carinha aqui, todo ferrado, triste, sem bateria, sem nada, porque isso é muito cansativo. Viver de aparências, buscar a aparência da perfeição é cansativo. Aí eu assisti um vídeo que tava falando assim, sabe? Tava falando sobre isso, né? Aí sabe por que você tá tão cansado, tão irritado, tão sem aguentar nada? Porque você tá carregando um fardo pesado demais. Isso é pesado, isso é cansativo. Você tem que se sacrificar, se machucar pra uma coisa que não dá resultado. E mesmo que dê o resultado, não traz a satisfação que a gente busca.
Porque viver de aparência é buscar um resultado. A gente está buscando alguma coisa, mas a gente, mesmo que a gente consiga o retorno, é que a gente não recebe a satisfação que a gente busca, porque a satisfação verdadeira que nos completa, que satisfaz a nossa alma de verdade, em plenitude, é a satisfação de Jesus. E aí a gente coloca isso em outras coisas. E aí a gente nunca acaba recebendo a satisfação da maneira que a gente esperava. E aí você fala, nossa, então quer dizer que eu tenho a mesma característica de um lobo, de um falso profeta? Meu, sim, porque você vive de aparência. E aí era aquilo que eu falei no começo. Às vezes a gente chega pronto, armado, para apontar. Agora eu vou descobrir todos os falsos profetas da igreja, eu vou descobrir quem você é de verdade. E aí você descobre que você tem as características de uma pessoa que você exatamente ia julgar. Aí você fala, meu, o seu mundo cai de uma forma tremenda, né? Terrível. Pode passar. Aí agora só que a gente vai ver a diferença entre perfeição e excelência, porque a gente está dentro da igreja. Aí você fala, mas a gente não tem que ser perfeito, a gente não tem que fazer as coisas certo, direito. Igual eu falei, o problema não está no que a gente faz exatamente, mas na motivação. Eu nunca esqueci uma vez que a Júlia falou que às vezes você fazer um culto pode ser pecado. Ué, você fazer um culto para Deus pode ser pecado? Pode, porque se eu quiser arrasar, se eu quiser que o meu nome cresça, que o meu nome seja engrandecido, que eu apareça e que todo mundo se constranja por causa de mim, eu peguei da música, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Pode ser pecado sim, porque a motivação está errada, a motivação é pecado, porque a honra e a glória deve ser para o Senhor, não para nós. Então, vamos ver qual é a diferença de perfeição e excelência. Olha, a perfeição é um ideal inatingível, um estado máximo de qualidade, precisão ou correção, sem defeitos ou falhas. Então, aqui é um lugar bloqueado de falhas, de errar, de tudo, terrível. Gente, isso é tão pesado, que falando por experiência própria, eu tinha vergonha de levantar a mão e fazer uma pergunta na escola. Na escola, mano. É um lugar que você está para aprender e que você não sabe tudo. É também orgulho e falta de humildade, porque você não quer admitir que você não sabe tudo. Então isso é muito triste. Então não tem falhas. Eu sei tudo, eu posso tudo, eu sei, porque eu sou. Não faz perguntas? Ah, tá. E a excelência. É verdade, eu não faço perguntas, eu não levanto a mão, porque eu sei, eu sou melhor que o professor formado, mano, eu sou. E aí, qual é a diferença da excelência? Refere-se a um alto grau de qualidade, superioridade ou bom desempenho, sendo um estado alcançável através da melhoria contínua. Então, dentro da excelência, faz parte reconhecer que eu comecei ruim, que eu comecei com pouco, mas que eu posso ir melhorando, que eu posso ir evoluindo, que eu posso ir crescendo. É isso, buscar a excelência. É também reconhecer, ter humildade no coração, para poder crescer. E a perfeição, ela acaba sendo para os homens. Então, porque você... Acaba sendo para os homens. E a excelência é para Deus, porque a gente faz as coisas com excelência para o Senhor. E a gente pode fazer as coisas com excelência aqui na terra também, porque fala, tudo que fizerem, façam para a glória de Deus. Então, para a glória de Deus, como filhos de Deus, nós devemos buscar as coisas com excelência, mas não com perfeição, porque a perfeição está livre de erros, não há hipóteses para errar, e nem humildade, então não segue o preceito do Senhor. Aí pensa alguma coisa que você é bom. Pode ser um bom filho, pode ser um bom aluno, um bom, sei lá. Pensa alguma coisa que você é bom. Por que você é um bom dançarino? Não, vou pegar o exemplo do filho. Por que você é um bom filho? Pensa. Agora, se tirar a motivação, você continua sendo bom? Porque às vezes a gente é um bom filho, a gente é um bom sei lá o quê, porque a gente quer agradar a outra pessoa. Então importa mais o que a outra pessoa vai pensar.
Importa mais o que a outra pessoa vai me elogiar, vai me aplaudir, importa isso. Por isso que eu sou bom. Eu não sou bom porque simplesmente é o certo. Eu não faço certo porque simplesmente é o certo e porque agrada ao Senhor. Não, porque eu preciso daquilo que me sustenta. Então, por exemplo, se eu sou uma boa filha, se eu tirar a norma, eu continuo sendo boa? Eu ainda sou filha, mas eu continuo sendo boa só por ser bom e não porque ela vai me falar coisas boas e não porque ela vai me amar, sei lá. Vocês entenderam? Ser bom, fazer o certo, tá lá, basta fazer o certo porque é certo e porque agrada a Deus e não porque a gente vai receber alguma coisa, não porque a gente vai ser alguma coisa. Olha o que está em Mateus 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, porque vocês que praticam a iniquidade. É isso que a gente tem que se preocupar de verdade, não é com um comentário que eu vou receber, com um elogio que eu vou receber, com aquilo que vão pensar de mim. O que a gente tem que se preocupar é que se naquele dia o Senhor vai falar para nós, sejam bem-vindos, amados do meu Pai, ou se vai ser, apartem-se de mim, pois não vos conheço. O Senhor fala, muitos vão, nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que chama Deus de Senhor, que chama Deus de Pai, que fala em nome do Senhor, que está falando pelo Senhor, que se diz do Senhor, é realmente conhecido do Senhor. E às vezes a gente não vai descobrir essa pessoa, mas aí Deus sabe a verdade, o que está por trás da aparência, do que está por trás do visível. E aí se chegar naquele dia e falar, mas eu não profetizei? Eu não estava na sua casa, eu não era filho de Deus, eu não era perfeito para o Senhor, a minha família era perfeita, os meus amigos, o meu emprego, tudo, eu fiz tudo pelo Senhor. E ele falar, eu não vos conheço, é aquele negócio, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então fala tantas coisas bonitas, faz as coisas certas, ok, mas o coração está longe do Senhor. Então é isso que a gente tem que se preocupar, olhar para nós e analisar, meu Deus, o meu coração está perto ou está longe do Senhor? Quando eu chegar lá, o Senhor vai falar, seja bem-vindo, filho amado, porque me conhece, porque eu conheço ao Senhor, ou ele vai falar, eu não te conheço. Meu Deus, isso é muito forte. Pode passar. Aí o que a gente tem que pensar? Beleza, eu gosto de viver de aparências. Eu gosto de me parecer com algo que eu acho legal. Mas de verdade, a gente já viu que isso não é bom. O que a gente tem que se parecer de verdade. E não de aparências, e não mostrar que a gente é alguma coisa, mas verdadeiramente. A gente se parece com Jesus? Vamos fazer o teste? Pega o seu celular. Pega o seu celular aí agora. Gente, eu peguei esse teste do Dizascope, não foi autoral, tá bom? Tô dando os direitos autorais aqui. Você vai pegar o seu celular e aí em cada coisa você vai dar uma nota, de 0 a 10. Dá uma nota em cada coisa, em cada característica. Porque cada característica agora, que a gente vai ver, é uma característica de Jesus. Então, dependendo da nossa nota, a gente vai ver se a gente está mais parecido ou menos parecido com ele. Vamos ver, está em Mateus 5, Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Então agora você pode ser na sua cabeça também ou pode marcar no celular, porque aí vai ficar visível para você. Pobres de espírito, dá uma nota de 0 a 10. Mas o que é pobre do espírito? Pobre de espírito. A humildade que está no seu coração, o quanto você reconhece ser dependente de Deus. Coloca uma nota de 0 a 10. Não é tão difícil, né? Vou voltar. Então vai. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Então, quanto você chora, você se entristece, você se comove pelo que está acontecendo. Pode ser acontecendo com o seu irmão, pode ser acontecendo com o mundo, com a igreja. O quanto você se comove com isso, o quanto você chora por isso. Coloca uma nota de 0 a 10. Próximo. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ou seja, quando o seu coração é humilde, quando você reconhece a sua pequenez e a grandeza do Senhor. Qual é a humildade? Coloca uma nota de 0 a 10. Quanto você se considera humilde? 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O quanto você tem fome e sede de justiça? Coloca uma nota de 0 a 10. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O quanto você é misericordioso? Uma nota de 0 a 10. 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O quanto de pureza no seu coração você considera... Quanto você é puro de coração? Coloca uma nota de 0 a 10. Hoje, não é quando você foi semana passada e nem quem você pretende ser, é hoje, quanto você considera hoje, sem nenhuma aparência, é a verdade, realidade. 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O quanto você se considera pacificador? Paz. E, não, passa não, falei paz. Paz. E o último, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, quanto você é perseguido por causa da justiça? Ah, mas no Brasil nem tem essa perseguição e não sei o quê. Mas sei lá, o Douglas colocou no vídeo o exemplo de tipo, você confronta o que está errado, você fala o que está errado, porque se a vida está tranquila demais... É porque às vezes a gente não se posiciona da maneira que tem que se posicionar mesmo, porque a gente sempre vai acabar arrumando conflito com alguém, com as pessoas que querem fazer coisas erradas, que tem o tempo todo perto da gente, tá? Sim, tá tendo agora. Aí, então coloca uma nota de 0 a 10 do quanto você é perseguido por causa da justiça. E aí depois, pode ser agora, pode ser depois, você olha para todas as notas que você deu. Porque todas essas são características de Jesus. E a partir dessas notas, a gente vai perceber o quanto a gente é parecido com Jesus. Aí você fala, meu Deus, eu tô pior do que na escola, sei lá. Eu não me pareço com Jesus, o que eu faço? Gente, o que importa é a verdade. O que você colocou de verdade. O que é a verdade, o que você vive, o que realmente é. O que você está sendo agora. Então, a gente vai ter que analisar todas essas notas, o quanto a gente se parece com Jesus. E primeiro a gente vai ter que orar. A gente vai ter que orar e falar, Senhor, isso é o quanto eu me pareço com o Senhor. E pedir para o Senhor, se for o caso, revelação de quem Ele é. Está aí na palavra dEle. A palavra dEle traz a revelação de quem Ele é. Então, que nós possamos buscar. E mesmo que... E além de buscar, a gente pode procurar outras pessoas, porque a gente pensa na nota que a gente deu e a gente pode pensar, eu acho que essa pessoa, ela tem uma nota boa nisso, então ela é boa, ela é melhor do que eu nisso. Então conversa com essa pessoa, fala, como que eu posso ser mais humilde? Me ensina, por favor. A gente vai ter que reconhecer o que a gente precisa melhorar e reconhecer o que a gente tem de bom também. Mas o importante é lidar com a realidade da forma que ela é. Então pode passar. Para frente. E agora? Não! E agora? O que eu faço? Aí a gente viu. Se a gente saiu daqui, eu vivo de aparências. Eu quero ser uma pessoa perfeita. Eu não mostro para as pessoas a realidade que eu vivo de verdade. Eu não sou uma pessoa verdadeira. Eu não me pareço com Jesus. O que eu faço, pelo amor de Deus? A gente vai fazer isso. Primeira coisa, seja 100% sincero com Deus. Meu Deus, eu preciso correr muito. Seja 100% sincero com Deus e com você mesmo. Então, para de se enganar. Chega.
Deus é muito paciente, Ele é a fonte da paciência, Ele é paciente do que mais que todas as outras pessoas. Mas tem uma hora que chega também, né? Tem uma hora que Deus fala, chega, basta, já tá bom, chega. E a gente precisa reconhecer isso. Então a gente precisa parar de se enganar e ser sincero com a gente mesmo e com Deus. Falar, Senhor, eu não gosto, Senhor, eu não faço, Senhor, sei lá o que é. Contar uma experiência muito rápida minha. Eu falei pro Senhor, Senhor, eu não sinto de verdade a sua presença, eu não sei qual é a sua presença. Senhor, o que eu faço? Tem que ser verdadeiro. Eu não sinto, eu não sei se eu quero. E eu tava só coisas loucas na cabeça. E aí eu falei, Senhor, por favor, reacende a chama no meu coração. Porque mesmo sem querer, porque eu falava, eu não quero, eu não sei como é que é, eu não sinto. Mas reacende, Pai, acende a chama. E aí um dia eu lembrei de um louvor, veio um louvor na minha cabeça. E quando eu ouvi aquele louvor, eu senti vontade de pular, de dançar, de gritar, de cantar aquele louvor. E glória a Deus, eu creio que foi resposta do Senhor, porque Ele falou, eu tô aqui. E logo após disso, Deus não é só isso. Deus não é só um sentimento, não é só um arrepio, não é só isso. Aí o que Ele começou a ministrar? Tem mais do Senhor. Então o que a gente precisa fazer? Ser 100% sincero, de verdade. Deus está vendo tudo, o que você faz, o que você mostra e o que você não mostra. Deus está vendo de qualquer jeito. Então fala de verdade para o Senhor. Não vai dar tempo de falar sobre o filho pródigo, porque o que eu vi nessa mensagem sobre o filho pródigo? Ele se sentiu insatisfeito na casa do pai dele. Então a gente ser 100% sincero é a gente reconhecer. Por exemplo, eu sinto inveja. Reconheci que eu sinto inveja. Então, eu tenho que ser verdadeiro. Então, eu vou falar para todo mundo que eu sou invejoso, vou invejar todo mundo mesmo, porque essa é a minha verdade. Não, a gente não pode se entregar ao sentimento que a gente sente. A gente tem que submeter tudo ao Senhor. Então, o que eu vi do filho pródigo? Eu acho que ele pode ter se sentido insatisfeito. E aí, estou insatisfeito. Não vou mostrar que estou satisfeito. Então eu vou sair logo daqui. Então ele se entregou ao sentimento dele, aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava vivendo. Ele se entregou ao sentimento e deu tudo errado na vida dele, né? Mas aí depois ele voltou. Então a gente tem que ser 100% sincero. Falar, olha, Pai, é assim. Eu sou assim, eu estou me sentindo assim, eu ajo assim. Por mais errado e tenebroso que seja, o Senhor sabe o que é. E a gente não pode se entregar a esse sentimento. A gente tem que falar, Senhor, por favor, me ajuda. Olha o que está em Hebreus 10, 22. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Todos os corações aspergidos para nos purificar. Não, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então nós precisamos nos aproximar do Senhor de forma 100% sincera. Próximo, a gente vai ter que abrir mão de todos os nossos ídolos. Porque às vezes a gente vive de aparência porque a gente tem um ídolo. Tem algo que está sendo mais importante do que Deus na nossa vida. E um ídolo não é só a imagem de madeira, física, sei lá. Um ídolo pode ser tudo. Tudo que seja mais importante, que esteja ocupando o lugar de Deus. Isso é um ídolo na nossa vida. Se tem isso, se a gente considera alguma coisa mais importante do que o Senhor na nossa vida, isso é um ídolo. A gente vai ter que abrir mão de todos os ídolos. E desconstruir essa imagem que tem dentro da gente, que a gente mesmo construiu. Lembra que estava falando? Nós construímos e mantemos, trabalhamos para manter essa imagem. A gente vai ter que ser sincero com o Senhor e pedir ajuda para desconstruir essa imagem, porque vai precisar da nossa força. E antes de tudo, claro, a gente tem que encontrar Jesus. Porque alguém pode abrir para mim rapidinho João 4, versículo 13 e 14? A gente tem que encontrar o Senhor, porque quando a gente encontra o Senhor, todas as outras coisas perdem o sentido. Talvez não perca o sentido, tipo, já de agora, mas a gente vai conseguindo abrir mão de forma mais fácil, por amor ao Senhor. Tem um louvor que a Júlia ficou martelando ele muito, que queria que a gente cantasse uma vez eu falo FOP, eu acho que FOP é mais legal do que F-Hop, do FOP. Gente, depois ouve esse louvor, porque esse louvor faz todo sentido. Sobre encontrar Jesus e abrir mão, a cair as escamas dos olhos. Você pode ler, por favor? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez.
Ou seja, quando a gente encontra Jesus, que é a fonte de água viva verdadeira, a gente não tem mais sede das outras fontes. Então não faz mais sentido eu manter uma aparência, eu querer ser alguma coisa que eu não sou. Agora a gente tem que buscar o quê? Ser quem Deus quer que eu seja. Porque às vezes a gente pensa, porque Deus vai me usar da maneira que eu sou e ponto final. Gente, a gente tem que submeter quem a gente é, o que a gente tem ao Senhor. Então não adianta. Amém, Deus vai usar, Deus fez cada um de uma maneira, exatamente para usar cada um de uma maneira diferente, mas nós temos que estar dispostos à mudança, ao trabalhar do Senhor, ao moldar do Senhor, porque não é bem assim que funciona, eu faço o que eu quero, eu sou quem eu quero. Nós temos que submeter isso ao Senhor. E quando a gente passa por todo esse processo que é uma libertação na nossa vida, eu preciso provar para todo mundo que eu mudei? Que nós mudamos quando a gente para de fazer isso? Eu me perguntei isso. Será que eu preciso agora falar para todo mundo? Oi, e aí? Eu era assim, agora eu sou assim. E olha que está escrito em 1 Pedro 1, versículo 22. Agora que vocês purificam as suas vidas, então vocês purificam as suas vidas pela obediência à verdade, então não é mais para manter uma aparência. Então mesmo que seja na igreja, mesmo que esteja fazendo as coisas certas, igual você fazia antes, a motivação mudou, porque agora pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, quando a gente passa por todo esse processo, o que a gente precisa fazer? Nada, é só viver. Fala aqui, agora vocês purificaram, então beleza, agora pela obediência à verdade, visando o amor fraternal, amem sinceramente uns aos outros. Então, façam as coisas, só façam, vivam o que vocês vivem de verdade, porque agora o que você faz no secreto, o que Deus vê no secreto, está condizendo com aquilo que você faz e você mostra para as pessoas. E não precisa falar, não precisa mostrar, não precisa falar, oi, tô aqui, sei lá. Não, é só simplesmente continuar. E os frutos, as pessoas vão reconhecer os frutos verdadeiros na sua vida. Amém? Então vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós somos eternamente gratos, Senhor, pelo seu sacrifício de amor, que nos permitiu, Senhor, ser transformados, libertos, renovados pela tua palavra. Obrigada, Pai. Nós te pedimos que o Senhor tire todas as escamas dos nossos olhos, que nós possamos ver, Senhor, a luz da tua palavra, a verdade da nossa vida, a verdade do que nós vivemos, Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, submeter tudo aquilo que nós somos e temos ao Senhor e buscar viver uma vida de verdade, uma vida de santidade de verdade, uma vida de amor de verdade, uma vida de perdão de verdade, que não seja, Senhor, para agradar o homem, para agradar, Senhor, as outras pessoas, que a nossa motivação não seja essa, mas que nós encontremos em Ti, Senhor, a saciedade, Senhor, da nossa sede de sermos aceitos pelo Senhor, que nós possamos ser quem o Senhor quer que nós sejamos, por causa do Senhor, por amor à obediência, por amor ao Senhor, a obediência à verdade e à Tua palavra, e não para mostrar nem provar nada para ninguém. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco e nos liberta de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos engana e nos mostra, Pai, a verdade que está na Tua palavra, que nós possamos ser libertos, Senhor, de todo o cativeiro da mente que nos aprisiona e nos mantém na situação que nós estamos, mas que pelo nome e pelo amor de Jesus, nós declaramos que nós somos libertos de toda aparência, de tudo aquilo que é visível e formoso aos homens, mas que não te agrada, mas que nós possamos a partir de hoje viver verdadeiramente o Teu amor, a Tua palavra e a Tua vontade. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, desde agora e para sempre. Amém! Glória a Deus! Desculpa. Glória a Deus. Nossa, agora no final ficou fest. Glória a Deus, essa palavra foi maravilhosa. Olha isso.